Galera, começando mais um Revendo Conceitos aqui com vocês, vamos rever nossa primeira aula do livro 2. É a aula do capítulo 5, a primeira aula do capítulo 5, a primeira aula de ondulatória, ou seja, é a introdução à ondulatória, certo? A gente vai ver a introdução à ondulatória e em aula, a gente definiu vários pontos importantes, certo? Quero revisar rapidamente com vocês aqui, começando já com a definição de ondas. O que de fato é onda? O que é onda? Como a gente trabalha com ela e o que é que ela traz para a gente no dia a dia. Lembra que onda é quando a gente tem um ponto emitindo energia para outro ponto, certo? Onda é quando a gente transfere a energia de um ponto para o outro através de uma perturbação, de uma oscilação, certo? Digamos que eu tenho aqui, deixa eu só mudar a cor, que eu acho que está branco aqui, ó. Vamos lá. Eu tenho um ponto A e um ponto B, certo? Se eu transporto energia do ponto A ao ponto B através de uma perturbação, através de um sistema de oscilação, eu estou transmitindo energia sem transportar matéria, né? Lembra isso? É energia sendo transportada, certo? De um ponto inicial até um ponto final, sem transportar matéria, transportando apenas a energia, através de uma perturbação, de uma oscilação que é feita de ciclos. Então isso é uma onda para a física, certo? É quando a gente transmite energia ou informação de um ponto até outro, sem, contudo, transportar matéria. Estamos transportando apenas energia. Beleza, galera? É importante a gente definir isso. Então, onda é uma oscilação ou perturbação energética. Transporta energia sem transportar matéria. Não pode transportar matéria. Os grandes exemplos que a gente tem no nosso dia a dia. Nossa voz é uma onda sonora. O sinal de TV é uma onda eletromagnética. O sinal de Wi-Fi, o 3G, o 4G, o 5G, micro-ondas, raio-x, UVA, UVB, tudo isso aí são ondas eletromagnéticas. Transportam energia sem transportar matéria, beleza? Ó, uma onda numa corda, certo? De violão, por exemplo. Ou então a gente, quando está fazendo um exercício de funcional, por exemplo, aquele crossfit que ficam geralmente batendo uma corda, aquilo ali você está transportando energia através da corda sem transportar matéria, beleza? Outro exemplo, uma onda do mar, ela ora pode ser considerada onda, ora não pode ser considerada onda. A gente viu até isso em aula, né? A onda, antes de quebrar, a gente pode considerar ela como sendo uma onda, porque ela não transporta matéria, ela só transporta energia. Mas quando a onda ela vai quebrar na beira do mar, então ela transporta matéria, então ela deixa de ser onda fisicamente dita, beleza? A gente definiu isso em aula, bem detalhadinho no finalzinho da aula, né? Mas eu quero só fazer esse comentário rápido aqui, certo? Então, onda é aquilo que de fato transporta energia sem transportar matéria. E ponto final. Na aula a gente deu umas classificações ondulatórias. O que é isso? A gente classificou a onda, certo? A gente sabe que tudo isso aqui é onda. Agora a gente vai classificar, a gente vai colocar as ondas nos seus devidos lugares, certo? E a gente classifica as ondas de acordo com duas categorias. Segundo a sua natureza e segundo a sua forma de propagação. Segundo a sua natureza, a onda pode ser de dois tipos, mecânica ou eletromagnética. E segundo a sua forma de propagação, ela pode ser de dois tipos, longitudinal ou transversal. Vamos lembrar que a onda mecânica é aquela que necessariamente precisa de um meio para se propagar. Ela precisa de um meio, ela precisa de uma estradinha para se propagar. Os exemplos, som. Som precisa do ar, certo? Ou da água, ou do sólido para se propagar. O som ele não se propaga no vácuo. Certo? Então o som é um exemplo, uma corda vibrando é um exemplo, uma onda do mar é um exemplo, um terremoto é um exemplo. Tudo aí são ondas mecânicas, beleza? São ondas mecânicas que precisam de meio para se propagar. Se propagam no meio sólido, no meio líquido e no meio gasoso, mas não se propagam no vácuo, certo? Então a onda mecânica não se propaga no vácuo, beleza? Em termos de vácuo, ela não se propaga. Então o som, uma onda numa corda, no mar, enfim, se não existir, se não existir nada, ou seja, o vácuo, a onda mecânica ela não existe, ela não pode se propagar. Ela precisa de meio para se propagar. Não confunda precisar de meio com deslocar meio. Não. A onda mecânica ela precisa do meio para se propagar, mas ela não propaga matéria. Ela, através da matéria, propaga energia. Não erre isso, certo? Beleza. E o outro tipo, segundo a sua natureza, seria a eletromagnética, que é a onda exclusivamente chamada de luz,
certo? Aí aqui tem todas as luzes, visíveis ou invisíveis, tudo é onda eletromagnética. Onda de rádio, micro-ondas, AM, FM, que são as ondas de rádio, sinal de TV, 3G, 4G, 5G, a luz visível, a cor branca, rosa, amarelo, enfim, tudo isso está dentro de luz, é onda eletromagnética, certo? Então, o único exemplo para a onda eletromagnética é luz, certo? E a luz, ela pode ser desses variados tipos. Ela pode ser 3G, 4G, 5G, Wi-Fi, Bluetooth, a luz visível que a gente enxerga, raio-x, raio gama, radiação UVA, UVB, tudo isso aí são luzes, visíveis ou invisíveis, mas são luzes, que são ondas eletromagnéticas, beleza? A onda eletromagnética ela se chama eletromagnética porque ela surge através da interação de um campo magnético com um campo elétrico. Eles são oscilantes e um carrega o outro, certo? Então eles geram a luz, certo? Então para a gente ter luz, a gente precisa exclusivamente da existência de um campo elétrico e de um campo magnético. A onda eletromagnética ela não precisa de meio, certo? Ela não precisa de meio, ou seja, ela é uma onda que se propaga no vácuo. Ela se propaga no meio sólido, no meio líquido, no meio gasoso e também no vácuo. Ela não precisa de meio, mas se tiver meio, ela se propaga tranquilamente. Mas ela não precisa do meio para se propagar, tranquilo? E segundo a forma de propagação, a gente tem essas duas classificações, a longitudinal ou a transversal, beleza? A longitudinal é quando o oscilador, o cara que gera a onda, né? Ele está oscilando na mesma direção de propagação da onda. Ó, uma corda, eu estou oscilando a corda horizontalmente e ela está se propagando horizontalmente, beleza? Ou seja, são paralelos. E aí a gente pode afirmar com toda certeza que essa propagação é do tipo longitudinal. E a onda transversal é quando o oscilador oscila na vertical e a propagação é na horizontal, ou seja, eles são perpendiculares, fazem 90 graus. Eles quem? A oscilação e a propagação, certo? E aí eu quero lembrar que onda mecânica, ela pode ser tanto longitudinal como transversal, a onda mecânica. Aí um exemplo de onda mecânica longitudinal, o som. O som é um exemplo de onda mecânica longitudinal. Um exemplo de onda mecânica e transversal, uma corda, certo? Uma corda, a depender de como eu oscilo a corda, ela pode ser ou transversal ou longitudinal, certo? Então, onda mecânica pode ser os dois tipos, ou longitudinal ou transversal. Aí um exemplo de onda mecânica longitudinal, o som. O som só é longitudinal. Um exemplo de onda mecânica e transversal, a corda, beleza? A corda. E a onda eletromagnética, ela é exclusivamente transversal. A onda eletromagnética não é longitudinal, ela é exclusivamente transversal. Ou seja, é quando eu escrevo aqui, ó, todas as ondas eletromagnéticas, ou seja, todos os tipos de luzes são eletromagnéticas, são transversais, beleza? Simplesmente isso, tranquilo? Uma coisa que eu quero frisar, lembra que a velocidade do som no ar, ela é da ordem de 340 metros por segundo, e a velocidade da luz no ar, ou no vácuo, certo? Ou no vácuo, ela é da ordem de 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Ou seja, a luz tem uma velocidade infinitamente maior do que o som. Por isso que a luz se propaga muito mais rápido do que o som, certo? É por isso que quando a gente está vendo uma tempestade, onde a gente escuta trovões, onde a gente vê relâmpagos, geralmente não, né? Todas as vezes a gente sempre vê o relâmpago para depois escutar o trovão. O relâmpago, ele vem com a velocidade da luz. A luz que o relâmpago emite, que essa interação da natureza emite, que a gente chama de relâmpago, né? Anda com a velocidade da luz, certo? Então ela chega muito rápido aos nossos olhos. Enquanto que o som que ela emite, que é o trovão, ele chega muito depois, porque o som se propaga com velocidade muito menor, certo? Eu posso dizer aí que a luz se propaga com velocidade de 300 milhões de metros por segundo, enquanto que o som se propaga a apenas 340 metros por segundo. Beleza, galera? Partindo disso, a gente vai relembrar os elementos de ondas. Vamos lá. Galera, em aula, a gente definiu os elementos de ondas. Quais são os elementos de ondas? São aqueles 4 elementozinhos que a gente estudou, que são os comprimento de onda, que a gente chama de lambda, certo? A amplitude, que a gente chama de A, certo? A frequência de uma onda, que a gente chama de F, e o período de uma onda, que a gente chama de T maiúsculo, certo? Esses 4 elementos a gente definiu para qualquer onda, certo? Eu reforço com vocês que qualquer onda, independente se ela é eletromagnética, mecânica, transversal ou longitudinal,
a gente acaba escrevendo, desenhando a onda nesse formato aí que está na tua tela, beleza? Esse formato aí parecendo, lembrando, uma função seno, certo? E eu quero lembrar com vocês os elementos. Vamos lá. Comprimento de onda. O comprimento de onda que a gente chama de lambda é o tamanho de uma onda completa, certo? É o tamanho de uma onda completa, beleza? Então, o comprimento de onda é justamente esse tamanhozinho daqui, ó. Deixa eu só reforçar com vocês. Eu faço linhas pontilhadas aí, ó. O comprimento de onda é isso daqui, ó, certo? É esse comprimento horizontal que representa uma onda completa, certo? Em aula eu até vi com vocês aquela historinha dos quadrantes, né? A gente sempre divide a onda ao meio, certo? E um quadrante, dois quadrantes, três quadrantes, quatro quadrantes, 5, 6 e por aí vai. A gente sempre divide. Então vamos lembrar que um comprimento de onda é uma distância que compreende justamente quatro quadrantes, certo? Então eu tenho aqui, ó, eu tenho um quadrante, dois quadrantes, três quadrantes, quatro quadrantes. Então isso é um comprimento de onda, certo? A distância daqui até aqui é um comprimento de onda. Ou então, a distância daqui até aqui é um comprimento de onda, ó. Um quadrante, dois quadrantes, três quadrantes, quatro quadrantes. Então isso aqui é um comprimento de onda também. Ou então a distância daqui até aqui, ó, um, dois, três, quatro. Toda vez que compreender quatro quadrantes, a gente sabe que é um comprimento de onda, beleza? Independente de onde você veja, você sabe que é um comprimento de onda, ok? Tranquilo? Comprimento de onda, como é um comprimento, como é uma medida de espaço, ela é dada em metros, beleza? Em metros. Não erra isso aqui, certo? Ela é dada em metros. Beleza? Trabalhe sempre em metros. Tem um caso que você pode trabalhar em centímetros, que é um caso que eu citei em aula, não foi isso? Mas sempre trabalhe em metros, beleza? Sempre trabalhe em metros, tranquilo? Os submúltiplos do comprimento de onda são os milímetros, certo? O micrômetro ou então o nanômetro. Esses são os submúltiplos do comprimento de onda, certo? Ó, esse mili é 10 a menos 3, o micro é 10 a menos 6 e o nano é 10 a menos 9. Por exemplo, 3 milímetros. Então fica 3 vezes 10 a menos 3 metros, porque o mili é 10 a menos 3. 8 micrômetros, então é uma coisa que 8 vezes 10 a menos 6 metros, porque o micro é 10 a menos 6. 7 nanômetros, então é como se fosse 7 vezes 10 a menos 9 metros, porque o nano é 10 a menos 9. Lembra disso, tranquilo? Isso é o comprimento de onda. Vamos logo definir a amplitude. A amplitude é justamente... Deixa eu mudar a cor aqui, que a gente já riscou tanto, não foi? Eu vou mudar a cor aqui só para ficar mais fácil de identificar. A amplitude é esse tamanho daqui, ó. A amplitude é esse tamanho daqui, certo? Isso daqui é a amplitude, beleza? Vamos lembrar que a amplitude, ela também é dada em metros, então sempre resolva ela, ache ela, né, olhando pela distância, e você vai calculá-la e vai determinar ela em metros, beleza? Se tiver em centímetros, transforme para metros. A não ser que ele peça a resposta em centímetros, né? Aí você vai fazer o que a questão manda. Mas a amplitude é esse tamanhozinho daí, né? Ou então esse tamanhozinho daqui, né? A amplitude ela é igual, certo? Tanto para cima como para baixo, a amplitude deve ser igual, certo? A amplitude ela fala muito do brilho, fala muito do volume, certo? Se uma luz ela tem um brilho alto, então é porque ela tem uma amplitude muito grande. Se um som tem muito volume, é porque esse som ele tem essa onda sonora que representa o som, ele apresenta uma grande amplitude, beleza? Então lembra que a amplitude fala muito do brilho de uma luz ou então do volume de um som, certo? A gente associa erroneamente amplitude à energia. Amplitude fala muito do brilho e do volume, certo? Mas energia de fato a gente associa à frequência, tranquilo? Mas só para finalizar, lembra que a amplitude é dada em metros, beleza? Para a gente relembrar frequência e período, eu quero logo começar pelo período. Lembra que o período é bem simples de entender. Período é o tempo que a onda demora para completar um comprimento de onda, certo? Então, o período é isso. O período é o tempo para uma onda completa, beleza? É o tempo para uma onda completa. Isso é o período, é o tempo para uma onda completa. E ponto final, certo? Então, o período, obviamente, ele é dado em segundos, certo? O período, ele é dado em segundos, certo? É o tempo para uma onda completa, ou seja, é o tempo que a onda demora para andar um comprimento de onda, beleza?
é o tempo necessário para andar um comprimento de onda. Vamos lembrar dos submúltiplos do período. Também, ele pode dar em milissegundos, ele pode dar em microsegundos e ele pode dar em nanosegundos. Lembra desses submúltiplos, certo? São exatamente os mesmos valores daqui que a gente utilizou para o comprimento de onda, beleza? São os submúltiplos mais utilizados, tranquilo? Isso é o período. E a frequência é o inverso do período, porque o que é o período? O período é o tempo para uma onda completa, certo? É o tempo que ele gasta para uma onda completa. E a frequência é a quantidade de ondas completas que ele faz no tempo. Por isso que a gente fala que a frequência é o inverso do período. A frequência, a unidade da frequência, é a unidade do período inversa, ou seja, é 1 sobre segundo, que é o famoso Hertz, que é o Hz, beleza? É o famoso Hertz, tranquilo? E aí, do mesmo jeito, existem submúltiplos para a frequência também, só que são submúltiplos grandes. É o famoso kHz, o famoso megahertz, o famoso gigahertz e o famoso, não tão famoso assim, né? O terahertz, beleza? Vamos lembrar aqui, por exemplo, 3 kHz é a mesma coisa que 3 vezes 10 a terceira hertz, tranquilo? 5 MHz é a mesma coisa que 5 vezes 10 a sexta hertz, beleza? 7 GHz é a mesma coisa que 7 vezes 10 a nona hertz, certo? E 9 terahertz é a mesma coisa que 9 vezes 10 a 12 hertz, tranquilo? A 12 hertz, beleza? Então, esses aí são os submúltiplos da frequência. Eu quero que você, tanto nos submúltiplos do comprimento de onda do período da frequência, saiba ir do prefixo, que são as letrinhas para as notações científicas, como também das notações científicas para as letrinhas, para os prefixos, certo? É importante. Eu falei para vocês que a amplitude ela tem muito a ver com o brilho e com o volume. Quanto mais brilho uma luz tem, mais amplitude ela tem. Quanto mais volume um som tem, mais amplitude ele tem. Quando eu falo em termos de energia, de fato, informação que essa onda carrega, certo? A energia, a informação que essa onda carrega, a gente está falando de frequência. Quanto maior a frequência, maior é a energia que essa onda carrega, beleza? Então, quando a gente fala de energia, a gente está falando de frequência. Por exemplo, quando é que uma luz ela pode queimar o braço da gente? Quando ela tem muita frequência, muita energia, certo? Por exemplo, a onda proveniente do Sol é uma onda muito energética. A luz proveniente do Sol, a onda eletromagnética, são vários tipos que vêm do Sol, né? Vem o UVA, UVB, a luz visível, o raio-x, gama, micro-ondas, tudo vem do Sol, certo? O Sol emite todo tipo de onda, onda luminosa, todo tipo de luz, visível e invisível. E a luz, quando chega no braço da gente, ela pode até queimar, a gente sente as queimaduras provenientes da luz do Sol, porque uma das luzes que vem do Sol é uma luz muito energética, que é o UVA e o UVB, certo? E elas conseguem queimar o braço da gente. Elas conseguem transferir muita energia para a pele da gente, beleza? Então, muita energia, muita frequência. Ok, fera? Simplesmente isso, certo? Eu também quero lembrar vocês, bem rapidinho aqui, para a gente não perder muito tempo, eu lembro que eu defini em aula com vocês as equações fundamentais da ondulatória, não foi? A gente definiu as equações fundamentais da ondulatória, onde a gente deduziu, como a gente sabe que qualquer onda no mesmo meio se locomove com velocidade constante, então velocidade é espaço por tempo, certo? A velocidade de uma onda é o espaço que a onda anda no tempo que ela anda. Então, como eu sei que a distância que uma onda anda de forma completa é o comprimento de onda e o tempo que ela gasta para fazer isso é o período, então a velocidade acaba sendo o comprimento de onda sobre período, certo? Ou então, como eu sei que frequência é o inverso do período ou vice-versa, o período é o inverso da frequência, a gente pode escrever no lugar do período o inverso, certo? Que é o inverso da frequência. E a gente acabaria com essa formulazinha aqui, certo? A gente agora tem duas relações para calcular a velocidade de qualquer onda, certo? A velocidade de onda pode ser comprimento de onda sobre período e a velocidade de onda pode ser comprimento de onda vezes frequência. Comprimento de onda sempre tem que ser em metros, frequência sempre tem que ser em hertz, o período sempre tem que ser em segundos, para que a velocidade sempre seja em metros por segundo, certo? Não esqueça disso. E só para finalizar, algo que eu falei em aula, se a velocidade estiver em centímetros por segundo, é o único caso onde você pode usar o comprimento de ondas em centímetros. É o único caso. Se não vier em centímetros por segundo, você vai ter que trabalhar tudo em metros e em metros por segundo. Certo? Não errem isso, fera. Porque muitas vezes a gente entende a física, mas esquece uma unidade. A gente não domina muito bem o princípio
dessa unidade aí e acaba vacilando numa coisa que seria teoricamente fácil, certo? Então a gente viu isso aí, esse elemento de onda, e a gente finalizou nossa aula falando sobre a equação de Taylor e sobre a onda do mar, não foi isso? A onda do mar, eu já relembrei no comecinho, eu fiz aquele comentário rápido, certo? E eu só quero, e lembra que a gente definiu até uma equaçãozinha, não foi bem simples, para poder calcular a velocidade da onda no mar, que era hg, onde h é a profundidade da onda. Mas essa relação aqui, cara, para o Enem você provavelmente não vai utilizar. O Enem ele não cobra isso, mas é bom saber que existe. De repente, é bom saber que existe, certo? Eu quero só frisar com vocês agora a equação de Taylor, certo? É bem rapidinho. Vou só limpar essa tela para que a gente possa falar o último comentário, beleza? Vamos lá. Galera, por fim, a gente viu a velocidade de um pulso numa corda tensa, certo? Aquelas relações que eu determinei para a velocidade, elas calculam a velocidade de qualquer onda, em qualquer situação, certo? Só que tem uma situação muito específica, que é uma situação em que ele, numa corda tensionada, ou seja, a corda presa nas duas extremidades, essa corda tensionada, se eu oscilo ela, se eu pego o meu dedo, por exemplo, e bato nessa corda, provocando uma oscilação, nessa corda surge uma onda, certo? E essa onda a gente pode calcular a velocidade dela pela equação de Taylor, certo? Que a velocidade é igual a raiz quadrada da tração, ou seja, essa força aqui é a força de tração, sobre essa letra grega que é o sigma, onde esse sigma é a densidade linear da corda, ou seja, é a massa da corda dividido pelo comprimento da corda. A massa em quilogramas e o comprimento da corda em metros. Certo? A gente definiu isso. E eu peço que você lembre que essa equação a gente vai utilizar quando ele não me der comprimento de onda e frequência ou comprimento de onda e período da corda, e eu posso calcular a velocidade sem ter eles, tendo apenas a tração e a densidade linear, certo? Respeite as unidades. A massa é em quilo e o comprimento da corda é em metros, beleza? A tração, obviamente, ela vai ser em newtons, certo? O valor da tração ele vai te dar a massa e o comprimento da corda, você calcula tudo e acha a velocidade através da raiz quadrada dessa divisão aí, da tração sobre a densidade linear, beleza? Quero lembrar também aquele exemplo que eu dei em relação à Lucinha, né? Que a gente pode pendurar na extremidade de uma corda, certo? Ele pode pendurar na extremidade de uma corda algum peso, certo? E aí quem provoca esse nível de tração na corda é justamente o peso do corpo que está pendurado. Então nessa tração aqui a gente colocaria o peso do corpo que está pendurado, beleza? Simplesmente isso, galera. Qualquer dúvida, sempre lembre de conversar comigo, beleza? Então, um cheiro a todos e até a próxima, galera. Tchau!